Atos capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo pela perspectiva de Lucas e de Paulo. Nós não vamos conseguir falar tudo agora à noite, mas nós vamos começar a falar sobre isso, porque nós acreditamos que Deus está levantando um povo, e esse povo que Deus está levantando para cooperar com a sua missão é um povo que está num processo de restauração, de transformação. Amém? Então, essas duas perspectivas a respeito do Espírito, eles falam justamente sobre um povo sendo levantado, mas ele fala também sobre um povo sendo restaurado. Amém? Amém, gente? Então, cadê o caderninho para anotar? Cadê os celulares, os computadores da vida? Se você não anotar, você vai perder. Não tem como você lembrar de tudo que eu vou falar aqui hoje. É impossível, Então, se você não anotar, quando der mais tarde, meia-noite, quando eu terminar aqui, estou brincando, quando der mais tarde, você já esqueceu do que eu comecei falando, Então, se eu fosse você, eu anotaria, beleza? Então, 1 Coríntios, capítulo 3, vamos ler só o verso 16. Lembrando que nós temos lanche no final, tá? Não sai daqui sem passar ali no pessoal do lanche, não, para... a venda desse lanche é todo destinado para a nossa conferência de mulheres, nós estamos com muita expectativa também para esse tempo, vai ser muito bom. Então depois você passa ali na lanchonete. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, você achou aí? Beleza, diz assim, ó: vocês não sabem que são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Agora, Atos capítulo 1, já lemos esse versículo, esse texto aqui esses dias. Atos capítulo 1. Versículo 8. Atos 1, 8. Você achou aí? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Vamos orar. Pai, aqui está a Tua palavra, nós nos rendemos diante da Tua soberania. Tu és digno de toda adoração, Senhor. Tu és digno de ser adorado, Tu és digno de ser honrado. Nós exaltamos o Teu nome, nós dizemos sim, amém, para tudo aquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas nessa noite. Nós estamos aqui por causa da Tua presença, por isso continue ministrando sobre o nosso coração e mudando quem nós somos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Deus está levantando um povo para cooperar com a sua missão. Mas esse povo está num processo de restauração, esse povo está em plena transformação, Esses dois versículos que nós lemos aí, eles falam da mesma coisa, mas através de duas perspectivas diferentes. O primeiro versículo que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, fala a perspectiva de Paulo a respeito do Espírito. 1 Coríntios 6, O segundo texto que nós lemos fala da perspectiva, fala do Espírito na perspectiva de Lucas. Amém? Eles estão olhando para o mesmo ponto, só que eles estão falando a partir de perspectivas diferentes. Agora entenda uma coisa, quando nós lemos o Novo Testamento, irmãos, nós percebemos que o Espírito, ele é o mesmo Espírito. Paulo e Lucas estão falando do mesmo Espírito. Eles não estão falando de dois Espíritos, eles estão falando do mesmo Espírito. Aleluia. Amém, gente? Eles estão falando do mesmo Espírito. Só que o que está acontecendo aqui é que eles estão enfatizando maneiras diferentes. Por quê? Porque cada um que está falando tem um propósito teológico. Tanto Paulo quanto Lucas têm um propósito teológico. Então, segundo o propósito teológico de cada autor, ele mostra a sua perspectiva. Estão me fazendo entender, gente? Amém?
Então, Lucas e Paulo aqui não estão falando de dois espíritos distintos. Eles estão falando de duas ênfases que se complementam dentro dessa obra que é uma obra divina, não é? Então, dentro do Novo Testamento, nós estamos vendo duas perspectivas a respeito do Espírito que são complementares. Amém? A diferença aqui não está na identidade do Espírito. A diferença está na função narrativa de cada autor. A diferença está na função pastoral que cada autor deseja destacar. Então, Lucas quer destacar uma faceta do Espírito, Paulo quer destacar outra faceta do Espírito, mas eles estão falando do mesmo Espírito. Estou me fazendo entender? Cada autor aqui deseja revelar uma faceta e uma atuação diferente do Espírito de Deus, não é? Então, o Espírito, ele é apresentado nas Escrituras conforme aquilo que Deus está fazendo naquele momento da história, naquele tempo da história da salvação. Então, cada um escreve em um momento específico da história da salvação. Então, cada um destaca, dentro da história da salvação, uma faceta diferente do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para o Espírito Santo, a partir dessas duas perspectivas, que são, né, do Novo Testamento, são as duas principais perspectivas, a de Paulo e a de Lucas. Quando nós olhamos para o Espírito, a partir dessas duas perspectivas, nós vamos aprender facetas diferentes do Espírito. O Espírito vai se revelar de forma diferente. Então, primeira perspectiva que eu queria destacar é a perspectiva de Lucas. Lucas, irmãos, quando ele fala do Espírito, ele enfatiza a palavra, ele enfatiza o poder, ele enfatiza a missão, o movimento. Então, em Lucas e Atos, não é? Se você não sabe, Atos foi também Lucas que escreveu, não é? Em Lucas e em Atos, o Espírito Santo, ele está diretamente ligado a uma fala inspirada. Quando Lucas se refere ao Espírito Santo, tanto no seu Evangelho quanto em Atos, ele sempre está atrelando a presença, a manifestação do Espírito a um liberar, uma proclamação, a uma fala que vem de Deus. Então é Deus bradando na terra por meio de alguém. E o Espírito é esse comunicador. Você está aqui comigo, irmão? Amém? Então, Lucas capítulo 4, verso 18, nós já lemos esses dias aqui também. Você põe para mim aqui, por favor. Quem está lá hoje? Tem alguém lá, né? Então, Lucas 4, 18. Põe para mim aqui, por favor. Jesus está lá na sinagoga, abre o livro do profeta Isaías, e ele faz essa proclamação a respeito de si mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito veio sobre mim, ele está dizendo. Porque ele fez o quê? Me ungiu para quê? Para levar boas novas. Algumas versões falam para proclamar, não é? Para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para quê? Para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e assim por diante. Então aqui, Jesus, ele aplica a si mesmo as palavras do profeta Isaías. E quando ele faz isso, irmãos, ele está atrelando o Espírito à proclamação da boa notícia. Está dizendo assim, olha, vocês precisam do Espírito para que aquilo que vocês irão proclamar seja de fato o Evangelho. Amém? Atos capítulo 1, verso 8, que nós lemos também, diz assim, olha, vocês precisam permanecer aí, não é? Porque vocês vão receber o poder quando o Espírito descer sobre vocês. Então, Lucas, mais uma vez, está atrelando a presença do Espírito o poder para proclamar, o poder para testemunhar. Então, aqui o Espírito é dado, segundo Lucas, para que haja um testemunho verbal, para que a palavra seja anunciada. Amém? O que nós estamos vendo aqui, irmãos? Nós estamos vendo aqui a perspectiva de Lucas dizendo que o Espírito vem sobre as pessoas para que elas falem.
para que elas proclamem. Amém? Para que elas profetizem, para que elas anunciem, para que elas possam testemunhar, para que elas possam proclamar os atos poderosos de Deus. E isso aqui nós vamos ver um pouco mais na frente, que nos fala da fonte da mensagem proclamada. Lucas está dizendo que a mensagem proclamada não tem como fonte o mensageiro, mas o Espírito. O Espírito que nos direciona a proclamar aquilo que Deus proclamaria se estivesse no nosso lugar. Aleluia! Então, desde o início do Evangelho, você vai ver, do Evangelho de Lucas, você vai ver que o Espírito sempre aparece rompendo o silêncio. O Espírito sempre aparece inaugurando uma nova etapa na história da salvação. Então, se você for olhar para o mundo judaico, por exemplo, se você for olhar para o mundo judaico do segundo templo, por exemplo, o Espírito, ele era amplamente associado à profecia. Totalmente associado à profecia. E Lucas, irmãos, por ser influenciado, ele conscientemente, o que ele faz? Ele começa a retomar esse plano, ou esse pano de fundo, para mostrar que Deus voltou a falar poderosa e publicamente. Então, por exemplo, se você pega Lucas capítulo 1, verso 67, você vê uma aparição de um profeta, não é? Põe para mim aqui Lucas 1, 67. Nós estamos em uma conferência, tá? E o propósito da conferência não é te animar. O propósito da conferência é conferir as escrituras, tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui desde quinta-feira. Estamos aqui para conferir. Zacarias, o seu pai, foi cheio do Espírito Santo. E o que ele fez? Profetizou. Né? Profetizou. Põe para mim o versículo 41 de Lucas, capítulo 1. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Então Isabel ficou o quê? Cheia do Espírito Santo. 42. E exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel, sendo cheia do Espírito, e a evidência de que ela havia sido cheia do Espírito foi o quê? Proclamando. Capítulo 2 de Lucas, põe para mim o verso 25. 2:25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. 26. Foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. 27. Movido pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei. 28. Simeão tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo... 29, né? Não, 29, volta. Ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo. Simeão, cheio do Espírito, e a evidência é o quê? Proclamação. O que eu quero te dizer com isso, irmãos? É que a ação do Espírito, ela não é silenciosa. Amém? Pelo contrário, ela rompe o silêncio. Só que a ação do Espírito, ela não é somente interior. A ação do Espírito, ela é pública, ela é audível, ela é visível. Então Lucas está mostrando que homens cheios do Espírito sempre estavam falando, sempre estavam proclamando, sempre estavam profetizando. Essa ênfase aqui, essa perspectiva aqui mostra que o Espírito, ele não é dado, irmãos,
apenas para termos experiências pessoais. Cara, o Espírito me encheu, foi massa porque eu senti algo acontecendo de diferente dentro de mim. Essa é uma perspectiva, nós vamos ver mais na frente. Essa é a perspectiva paulina sobre o Espírito operando em nós, o Espírito, nós como templo do Espírito, aquele que habita dentro. Mas Lucas não, Lucas está mostrando uma outra ênfase, uma outra perspectiva, que não se limita a experiências pessoais, mas que traz uma compreensão, uma manifestação pública da ação de Deus na história. Todas essas pessoas que viram esses exemplos que nós demos aqui, elas entenderam uma coisa: Deus está agindo na história. Deus está agindo na história. Amém? Então, esse padrão, ele alcança esse ponto decisivo em Lucas 4. Quando Jesus lê a profecia de Isaías, não é? E ele atrela essa profecia a si mesmo. O Espírito está sobre mim, porque ele me ungiu. Ele me ungiu para quê? Para eu ter uma experiência? Não, ele me ungiu para proclamar. Esse momento aqui, não é? Ele não é um momento isolado dentro do Evangelho. Esse momento aqui, ele funciona como uma declaração fundamental. É como um verdadeiro eixo teológico, irmãos, do Evangelho de Lucas. Quando Jesus se levanta, e ele fala assim: olha, o Espírito está sobre mim, ele me ungiu. Nós falamos aqui ontem que até Jesus se submeteu à unção do Espírito, não é? Jesus não se moveu, não partiu sem o Espírito. Então aqui ele fala assim: olha, o Espírito está sobre mim, ele me ungiu para eu pregar. É como se Lucas colocasse logo, lá no início do seu evangelho, não é? Falando do ministério público de Jesus, ele está colocando aqui a chave que interpreta tudo que vem depois. É como se ele estivesse dizendo assim: olha só, tudo que Jesus viveu depois, é porque ele foi ungido pelo Espírito. Você está aqui? Tudo que ele vivenciou depois, é porque o Espírito veio sobre ele. Então, a partir dessa cena, nós compreendemos, irmãos, que cada ensino, cada milagre que Jesus manifestou, irmãos, cada ato de misericórdia, ele deve ser entendido à luz da experiência com o Espírito. A relação com o Espírito deve ser o ponto de partida. Então, nesse texto, Jesus ele afirma que a sua identidade messiânica não pode ser separado da ação do Espírito. Amém? Não pode ser separado. O Messias, porque assim, aqueles que esperavam o Messias, eles esperavam um sinal, e o sinal de Deus era a unção do Espírito. A profecia era aquele sobre quem você vê descer o Espírito, não é? O Messias era aquele sobre quem o Espírito repousaria. E esse, sobre quem o Espírito repousaria, o reino seria não somente anunciado, mas tornado visível. Foi o que nós falamos aqui ontem. O reino não seria apenas manifestado em palavras, mas essas palavras comunicariam uma vida. Então o Espírito Santo, ele não só confirma quem Jesus é, o Espírito Santo define o modo como Jesus exerceria sua missão. Isso aqui para mim é fantástico. Porque ele não fala só assim: esse é o Cristo de Deus. Não. O Espírito Santo define o modo como Jesus exerceria sua missão. O Espírito está sobre mim porque ele me ungiu para coisas específicas. E ele começou a falar tudo que Jesus faria a partir dessa unção. Irmão, o que eu entendo com isso? É que é o Espírito que deve definir a nossa missão. É o Espírito que deve definir o que proclamaremos e a maneira como vivemos para cooperar com a missão do Pai. Você está aqui comigo? Não temos autorização de nos autodefinir.
Não temos liberdade de definir o que faremos, o que falaremos, para onde iremos. A obra do Messias de Deus, irmãos, ela não pode ser conduzida por estratégias humanas. Não pode. Muito menos sustentada pelo poder político ou pelo prestígio religioso. Não pode, irmãos. É o Espírito quem chama e sustenta e conduz todo aquele que está cooperando com a missão de Deus. Você está aqui? Então essa obra, ela será realizada pelo poder e pela direção do Espírito. Pelo poder e pela direção do Espírito. O que isso significa, pastor? Significa, irmãos, que o avanço do reino de Deus, escute isso, o avanço do reino de Deus não depende das nossas ferramentas tradicionais, ferramentas de influência, ferramentas de controle. O avanço do reino de Deus depende da presença ativa de Deus por meio do Espírito. Amém? Então o ministério de Jesus nunca se apoiou na força das estruturas. Nunca. Os caras chegam para prender Jesus, Pedrão, ó, espada. Ele fala assim: Pedro, pode guardar. Pode guardar, porque se eu quisesse, eu só fazia assim, saía anjo até debaixo da terra, meu filho. Mas nós estamos seguindo o Espírito. Você está aqui comigo? Nós dependemos da unção do Espírito. Então o critério do reino não é visibilidade externa, não é aparência. O critério do reino, irmãos, é fidelidade à direção do Espírito. Deixa eu te dar um conselho. Eu estou procurando uma igreja para congregar. Não busque pela aparência. Não procure o melhor prédio, não procure o mais confortável, não procure o melhor pastor, não procure o melhor líder. Procure um povo que anda debaixo da direção do Espírito. Procure um povo fiel à direção do Espírito, que gasta tempo tentando ouvir Deus para seguir o que o Espírito está apontando. Porque esse é o critério do reino de Deus. O critério do reino de Deus, irmãos, não é a visibilidade, a aparência. O critério do reino de Deus é fidelidade à direção do Espírito e à vontade de Deus. É o Espírito, irmãos, quem capacita. É o Espírito quem envia. E é o Espírito que sustenta toda a obra, toda a missão. Queridos, onde o Espírito conduz, onde o Espírito é seguido, ali o reino de Deus, ele vai se manifestar. Mesmo que sem os sinais convencionais de poder que o mundo reconhece. Porque às vezes a manifestação do Espírito, ela não vem do jeito que você acha que ela tem que vir. Você está aqui? Eu falei isso aqui ontem. A gente acha que o Espírito se manifesta, a primeira coisa que a gente perde é a consciência. Pum, caiu. No final do culto você acorda, o cara fala assim: como é que foi o culto? Cara, nem sei, o cara botou a mão na minha cabeça, eu fui cheio do Espírito, no começo do culto eu caí, só acordei de noite, no final do culto. Não sei nem o que foi que aconteceu. Não, irmãos, não é como a gente espera. Então Jesus, ele é apresentado como o Messias de Deus, que vive, se move e exerce o seu ministério itinerante no Espírito, não na força do próprio braço. Então Jesus está sempre esperando pelo Espírito, está sempre agindo de acordo com o Espírito. Amém? Essa atuação de Jesus, ela não é simbólica, irmãos, não é. A maneira de Jesus se mover debaixo da condução do Espírito, ela se manifesta de forma concreta e histórica. Preste atenção nisso. Como que nós vemos essa manifestação na vida e no ministério de Jesus? Jesus está o tempo todo anunciando as boas novas aos pobres. Ele está o tempo todo, irmãos, libertando os cativos. Jesus está o tempo todo restaurando os oprimidos.
Jesus está o tempo todo revelando o reino de Deus àqueles que viviam à margem. Por quê? Porque lá no início, a fala dele é: o Espírito está sobre mim, porque ele me ungiu para. E aí você vai ver exatamente isso aqui. Irmão, o agir do Espírito, ele produz efeitos visíveis na nossa realidade. Amém? Ele produz efeitos visíveis. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, ó. O Espírito Santo, o agir do Espírito de Deus, ele toca em situações reais. Ele transforma histórias concretas, irmãos. O Espírito Santo muda histórias concretas. O Espírito Santo, ele intervém em contextos marcados por dor, por injustiça, por exclusão. É aí que o Espírito atua. Essas obras, elas não nascem apenas da iniciativa humana. Eu estou vendo ali o necessitado, como eu me compadeço. E em nós não tem nada de bom para nos atrair à margem. Rapaz, esse cara é um cara muito bom porque ele cuida do necessitado. Não, se deixar por conta própria, ele mata o necessitado. É o Espírito, querido. É o Espírito. Você está aqui comigo? Rapaz, mas esse pastor é tão gente boa, essa igreja é tão legal, porque cuida dos necessitados. Irmão, é o Espírito. Essas obras não nascem de iniciativa humana. Essas obras não nascem de sensibilidade social. Não, esquece. Essas obras não nascem de esforço religioso, esquece. Em nós não tem nada de bom. A nossa natureza é corrompida, é caída, nós somos podres, irmãos. Você está aqui comigo? Essas obras são frutos da ação direta do Espírito Santo de Deus. Essas obras são fruto da ação contínua do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus se tornando presente e manifestando o poder restaurador do reino no meio da história. É por causa do Espírito. Sem o Espírito, preste atenção nisso, sem o Espírito não há missão messiânica. Não há. A obra que pertence ao reino não pode ser realizada por capacidade humana. Eu e você não podemos. Por mais que você planeje, por mais que você seja estratégico, por mais que você seja um cara cheio de entusiasmo religioso, você não consegue sem o Espírito. E é isso que Lucas deixa claro na sua perspectiva. Você está aqui comigo, irmão? Então, irmãos, não há participação verdadeira na missão de Deus sem a ação do Espírito. Não há. Podemos ter aqui muitas atividades nessa igreja, podemos ter muitos movimentos, podemos até ter resultados aparentes. Muita coisa aqui pode até estar dando certo. Mas se não for o Espírito, nós não teremos a marca do reino. Não, essa galera é boa porque eles dão comida para o necessitado. Irmão, qualquer um pode dar comida para o necessitado. Não, eles são bons porque, irmão, qualquer um pode fazer o bem. Você precisa ser crente para fazer o bem. Não precisa frequentar uma igreja para fazer o bem para alguém. Não precisa. A principal marca do reino é a presença do Espírito. Ponto. O que está nos levando a fazer? É o Espírito? Então nós estamos manifestando o reino de Deus. Se não for o Espírito, nós não iremos manifestar o reino, mesmo praticando boas obras. Você está aqui comigo? Sabe por quê? Porque é o Espírito, irmãos, quem autentica. É o Espírito quem sustenta. É o Espírito, irmãos, que torna eficaz a missão que nós estamos envolvidos. É o Espírito, cara. Sem o Espírito, só há esforço. E eu confesso para vocês que é tentador andar na força do braço. É tentador.
É tentador quando tu recebe o relatório financeiro no final do mês, que tu olha assim, ó, tu fala assim, Jesus amado, me apresenta um agiota gospel, Deus. Mas aí a gente lembra do Espírito, que é o que mantém a obra. Se a obra é de Deus, quem sustenta é o Espírito. Você sabe que eu estou brincando do agiota, né? Só para ficar claro. É arriscado nego depois dizer que a gente vai procurar um agiota mesmo. É só brincadeira, gente, tá? Xalãozinho. Você consegue entender isso? Se não há o Espírito, só vai haver esforço. Vou repetir, se não há o Espírito, só vai haver esforço. Com o Espírito, vai haver vida. Vida. Vai haver poder. Vai haver fruto que permanece. Somente com o Espírito. Sem o Espírito é só o nosso esforço. É só o nosso resultado. Você está aqui? Só o nosso esforço, é só o nosso resultado. Então, aqui em Lucas e Atos, o Espírito ele é aquele agente que orienta, sustenta toda a missão messiânica. É assim que Lucas apresenta o Espírito. Aquele que dá forma, aquele que gera o conteúdo. Sabe, a galera da rede social aí, eu tenho que gerar conteúdo. É o Espírito que gera o conteúdo de Cristo. É o Espírito que dá forma ao ministério de Jesus. É o Espírito que gera o conteúdo daquilo que o Cristo vai proclamar. É isso que Lucas está apresentando. É o Espírito, irmãos, que dá a direção àquilo que Jesus faz e anuncia. É o Espírito. Então a primeira coisa que nós vemos Lucas apresentando é o Espírito dando forma à missão de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo, ele define o modo como a missão messiânica ela é exercida. Então Jesus não faz o que ele não fez o que ele quis. Ele fez a vontade do Pai. E onde que ele achou poder e força para isso? O Espírito. Então logo no começo do seu ministério público, o que ele recebeu? O poder do alto. Foi batizado. E o que ele recebeu? O Espírito veio sobre ele. Ponto. Acabou. Então, no começo veio o Espírito. No final, ele quis desistir. Eu não quero. Afasta de mim esse cálice. Mas como eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai, que não seja feito como eu quero. O poder do Espírito. Amém? Então você vai ver Jesus enquanto teve na terra. Você não vê Jesus atuando segundo os padrões do poder público. Você não vê Jesus atuando debaixo da força militar. Você não vê Jesus atuando debaixo do prestígio religioso. E tudo isso era esperado de um Messias. Aqueles que esperavam o Messias, esperavam alguém que viesse com poder político nas mãos, com força militar, com prestígio religioso. Ele abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão de tudo isso. Poder público, força militar, prestígio religioso. As maiores resistências de Jesus eram exatamente essas três esferas. Você está aí? Ele não atuava por meio dessas esferas. A sua força vinha do Espírito. Lucas capítulo 2, ele começa falando sobre, acho que capítulo 3, ele começa falando sobre as autoridades políticas, depois ele fala sobre as autoridades eclesiásticas, mas ele fala que o Espírito veio sobre João que estava no deserto. Mais uma vez mostrando que aquele que se move pelo Espírito não se submete ao poder público, à força militar e ao prestígio religioso. Você está aqui comigo? Então qual era a marca do ministério de Jesus? A marca do ministério de Jesus era a dependência do Espírito.
Por isso você vai ver Jesus agindo com compaixão. Jesus, irmãos, servindo o próximo. Por isso você vai ver Jesus se aproximando dos menos favorecidos, dos marginalizados. Jesus se aproximava daqueles que os políticos se distanciavam, os religiosos se distanciavam, os militares humilhavam, Jesus ia lá e trazia para perto. Porque ele se movia debaixo do poder do Espírito. Então, dessa forma, o Espírito começa a formar uma missão que aparece numa vida real, que fica claro em atos concretos, meu irmão. Cura, comunhão na mesa, cuidado com os excluídos, autoridade que liberta. Você vê Jesus manifestando essa missão numa vida cotidiana e real. Não era só quando tinha uma conferência como essa que ele vinha aqui vestido de religioso, levantava a mão, cantava, pulava e ia embora viver sua vida. Não, era na vida cotidiana que a missão de Deus ficava evidente. Você está aqui comigo? O reino de Deus não se manifesta de formas diferentes dos poderes desse mundo, irmão. Ela se manifesta de forma totalmente diferente. Não é como o mundo espera. Entenda isso. O reino de Deus se manifesta de forma totalmente diferente dos poderes dessa era. Eu falei com você aqui ontem. É um tipo de vida do porvir. Qual é o normal de se viver hoje? Não é cada um tendo para si. É cada um investindo para garantir o seu futuro. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus é repartindo. Jesus reúne os seus discípulos, ele fala assim, gente, deixa eu dizer um negócio para vocês sobre autoridade. No mundo lá fora, a autoridade pública, o maior é servido. Entre nós não é assim. Entre nós o maior é aquele que serve. Jesus está dizendo assim, ó, nós não vamos nos mover de acordo com os poderes dessa era. Nós não vamos nos mover de acordo com os poderes desse mundo corrompido. Nós vamos continuar nos movendo pela força do Espírito. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, o Espírito, ele dá forma à missão de Jesus. Segunda coisa que eu quero que você entenda, o Espírito gera o conteúdo da missão de Jesus. Você está anotando aí, né? O Espírito gera o conteúdo. Era o Espírito que definia o que Jesus iria anunciar. Era o Espírito que definia quem Jesus ia curar, o que Jesus ia realizar. Irmãos, onde que nascia? Assim, ó, quando eu estou, às vezes, estudando, eu tenho umas perguntas assim que parecem umas viagens da minha cabeça, assim. Da onde que vem o conteúdo da mensagem de Jesus? Onde que vem? O cara senta na frente de uma multidão, os discípulos dele se aproximam, ele começa a pregar. Rapaz, pelo menos eu não vi nada escrito. O texto não fala que tinha como eu estou aqui agora. Eu só estou falando porque eu escrevi. Se baixar aqui, eu me perco todinho. Jesus não, irmão. Jesus começou a proclamar os conteúdos mais profundos que alguém já pregou nessa terra. E ele começa a usar o cotidiano das pessoas. Ele começa a trazer para perto os excluídos. Ele começa a tornar aquela realidade do reino, que era uma realidade muito distante, para pessoas simples, para pessoas comuns, ele começa a tornar essa realidade acessível. Você está entendendo isso? E aí ele chama os discípulos e fala assim, olha, vão lá, preguem, digam a eles que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está acessível. Irmão, um cara simples e comum, olha para um mestre da lei daquele, para um fariseu, ele olhava só a sua aparência, ele olhava para a aparência dele, olhava para a aparência de um fariseu,
Ele dizia assim: aquilo ali é o rei de Deus, para mim não dá. Eu não tenho nem roupa para ir para esse culto. Você está entendendo isso? Imagina comigo aqui um trabalhador do campo. Ele olhava para um mestre da lei daquele. Só a roupa do cara já intimidava. Ele dizia assim: não, isso aí não dá para mim. Para mim é distante. Jesus fala assim: não, 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 não. Digam a eles que o reino está próximo, está acessível. Aí o que ele faz? Ele simplifica a mensagem para alcançar todo mundo. Gente, deixa eu dizer um negócio para vocês. O reino de Deus é como um homem que lança uma semente no campo. Aí o homem do campo fala assim: ah, é isso? Ah, agora dá para mim, agora eu posso. O que ele está fazendo? Tornando o reino de Deus uma realidade acessível. Está entendendo isso, irmão? Imagina uma mulher que só vivia no fundo da cozinha fazendo pão. Falava em reino de Deus para ela dizia assim: o quê? É uma receita de um bolo? Reino de Deus? Jesus fala assim: não, essa mulher não pode ficar de fora. Deixa eu dizer um negócio para vocês: o reino de Deus é como uma mulher que pega uma medida de fermento e joga. Aí ela fala assim: ah, é isso? Ah, então eu posso. É porque antes era só aqui, mas agora é isso, eu posso. É simples, é acessível. Você está me entendendo isso? Quem gerava esse conteúdo? Irmãos, o conteúdo da mensagem de Jesus não nascia de especulação teológica. Ele não sentava em um concílio para ver o que ia pregar, não, irmão. Era o Espírito que vinha sobre ele. O Espírito que estava sobre ele. Não era de projetos humanos, era revelação do próprio Deus. Eu não faço nada sem ver o meu Pai, sem ouvir o meu Pai. Isso eu estou proclamando para vocês, é o que ele está dizendo. Quem gerava o conteúdo de Jesus era o Espírito. Você sabia que dá para pregar sem um chat GPT, irmão? Sem um Google? Dá, é verdade, esse bilhete. Dá para pregar. E aí você vai ver ele pregando as boas novas aos pobres. A libertação aos cativos, restauração aos oprimidos, e o anúncio do reino está no centro da sua missão. No centro da sua missão é o anúncio do reino de Deus, aquilo que o Espírito vem realizando no decorrer da história. Essas ações, elas não são atividades secundárias, irmãos. Essas ações é a própria expressão do agir de Deus no mundo. Jesus estava mostrando como Deus gostaria de alcançar todos aqueles que estavam à margem. As ações de Jesus, por meio do Espírito, ela estava mostrando de forma concreta que aquele reino anunciado já havia invadido a história, já havia se manifestado. Quantos estão entendendo isso? Então, em Lucas, o Espírito, ele garante que o anúncio de Jesus não é vazio, é carregado de vida, é carregado de verdade, é carregado de um poder transformador. Então, o Espírito gerava o conteúdo da missão de Jesus. E mais uma coisa que eu quero que você entenda: o Espírito era quem dava a direção da missão de Jesus. Então, além de formar o conteúdo, o Espírito, ele movia, conduzia Jesus para onde a missão tinha que ir. Era o Espírito que conduzia. Irmão, Jesus era guiado pelo Espírito. Logo no começo do seu ministério, ele recebe o Espírito. Vamos lá, irmãos. O que acontece logo depois? Ele é conduzido pelo Espírito para onde? Para o deserto. O Espírito conduzindo Jesus. Depois do deserto, você sabe o que foi que aconteceu lá? Logo depois, ele não volta para descansar não, irmão. Depois de 40 dias sofrendo no deserto. Por
Porque se deixasse por conta própria, talvez ele ia dizer assim, rapaz, eu preciso pelo menos de uns 3 dias no resortzinho para dar uma descansada, né? O negócio que foi pancada, foi tenso, enfrentamos até o diabo. Não, o Espírito conduz ele, sabe para onde? Para as aldeias, os povoados. O Espírito começa a conduzir ele, irmãos, e levar ele ao encontro de pessoas específicas. Tinha 2 carinhas ali pescando, ele vai lá onde os caras. Tinha mais 2 ali consertando a rede, ele vai lá nos caras. Específica, pessoas direcionadas. E sabe o que é mais interessante disso tudo? É que o cara sai do deserto, conduzido pelo Espírito, e ele é levado para um contexto de rejeição, de sofrimento. A terra de Zebulon e Naftali habitava nas trevas. O lugar era conhecido como a região da sombra da morte. O Espírito leva esse cara para lá, e o texto diz que ali a luz raiou. Conduzido pelo Espírito. A missão de Jesus não avança de forma aleatória. Deixa eu ver para onde que eu vou agora. Eu acho que eu vou. Não avançava de forma aleatória. A missão de Jesus não era fruto do improviso. Não, irmãos, não. Ele seguia a direção do Espírito. O Espírito conduzia Jesus, orientava seus passos. O Espírito definia o rumo da sua atuação. Era o Espírito. Então, sob essa direção do Espírito, Jesus ele atravessa fronteiras sociais. Você está aqui comigo? Por meio da condução do Espírito, Jesus se aproxima dos marginalizados, dos menos favorecidos. Debaixo da condução do Espírito, Jesus confronta estruturas religiosas enrijecidas, rompe barreiras culturais, tudo isso debaixo da condução do Espírito. Toma cuidado, te dá um toque, toma cuidado. O Espírito pode levar você para dentro dessa realidade. Romper fronteiras sociais, se aproximar dos marginalizados, sabe daquele que ninguém quer? O Espírito pode te conduzir para lá. Obrigado pelo amém. O Espírito pode levar você a confrontar estruturas religiosas que estão enrijecidas há séculos. Está pronto, queridão? Pense bem. Espírito Santo, ponto de partida de quem caminha no Espírito é o deserto, não é o palácio. Está pronto, querido? E o deserto com o diabo ainda por cima. Se fosse o deserto com Deus, até que ainda ia. Agora com o diabo, o deserto já é ruim, imagina com o diabo. Misericórdia. Toma cuidado. Nada disso era acidental. Nada na vida de Jesus era acidental. Irmão, cada movimento, cara, que coisa fascinante. Meu Deus, cada movimento, para onde o cara ia, para onde ele não ia, o que ele pensava, o que ele falava, tudo estava alinhado com o propósito do reino. Irmãos, isso me constrange. Isso aqui me constrange. Cara, o tanto de coisa na minha vida que eu decido por conta própria. A gente decide tanta coisa por conta própria, irmão. Tanta coisa na nossa vida que a gente define. E a gente quer que o Espírito venha abençoar. Nós traçamos todo o plano, nós geramos todo o conteúdo, nós apontamos o caminho e nós queremos que o Espírito venha e abençoe. Só isso. Nada era acidental. Sabe o que o Espírito estava fazendo com Jesus aqui? Irmãos, o Espírito estava mantendo Jesus fiel em um caminho. E sabe que caminho era esse? Caminho da cruz. O caminho da cruz. Jesus logo no começo é levado para
para o pináculo do templo. Qual que é a proposta de Satanás? Te joga daqui para baixo. Porque está escrito. Olha o diabo usando a Bíblia. O diabo usa a Bíblia e muitos dos crentes não usam. Te joga daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor vai dar ordem aos anjos ao seu reino. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se Jesus se joga do pináculo do templo, o que você acha que aconteceria com ele? Quantos acham que Jesus ia morrer? Levanta a mão aí. Quantos acham que a palavra ia se cumprir? Os anjos iriam salvá-lo. Quem não acha nada, que está doido para ir embora, cabe que coloca isso aqui. Os outros acham assim ou não? O que acham? Qual era a proposta do diabo? Qual era o propósito do diabo? Era matar Jesus? Irmãos, o pináculo do templo, o templo era o lugar mais movimentado de Israel. Mais movimentado. O que você acha que aconteceria se Jesus se jogasse do templo e os anjos viessem e salvassem ele, ele pousasse no meio da multidão, assim, igual o super-homem? O que vocês acham que aconteceria com ele? Vocês acham que essa multidão ia querer jogar ele na cruz? Por menos disso, quiseram colocar ele num trono. Ele multiplicou pão, os caras disseram assim, esse cara tem que ser nosso rei. O diabo não queria matar Jesus, sabe o que o diabo queria fazer? Glorificá-lo antes da hora. Porque ele sabia que se Jesus fosse salvo ali, irmãos, a galera ia querer colocar ele num trono. Você está aqui comigo? A cruz nunca foi o propósito do diabo para Jesus. A cruz sempre foi o propósito de Deus. Deus nunca quis livrar Jesus da cruz. Duas pessoas quiseram livrar Jesus da cruz. O diabo, desviar ele da cruz e o levar para o trono. E o próprio Jesus, afasta de mim esse cálice. Deus não. O salmista vai dizer que agradou ao Pai moer o Filho. O Espírito está o tempo todo conduzindo Jesus por um caminho que o levaria para a cruz. Não vai para aí porque você vai fugir da cruz, volta. Você veio para a cruz, foi, então tem que começar pelo deserto. Depois você tem que ir para os pobres. Irmãos, a missão não é apenas a expansão ou apenas impacto público. Você sabe o que é missão? Missão é obediência até o fim. Não, eu sou missionária, porque eu estou agora vivendo minha vida aqui, enquanto Deus decide me chamar. Não, então você não é um missionário. Se você desviou 1 centímetro da rota, você desobedeceu, e missão é obediência até o fim. Missão começa no deserto e termina na cruz. Não passa nenhum momento pelo palácio e pelo trono. Aí, missionário, Paz do Senhor. Missão é obediência até o fim. Você está aqui? O Espírito conduziu Jesus por um caminho, irmãos, que o sofrimento era inevitável. Mas a cruz não era o final. A cruz não era o final. Depois da cruz, ele ressuscitou. E ele não está mais naquele túmulo. Ele está agora assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Então essa missão guiada pelo Espírito é uma jornada de fidelidade que sim passa pela cruz, mas ela culmina na vitória da nova vida. O problema é que a gente acha que a cruz é o final. Ela passa pela cruz, mas o destino final é a nova vida. O destino final é a eternidade, é a vida eterna. Então em Lucas, o Espírito Santo não ocupa o lugar secundário na missão de Deus. Não, irmãos. Ele é o fundamento vital. O Espírito não aparece apenas como um suporte, como uma força de apoio. O Espírito Santo aparece como uma fonte. A fonte. A fonte que dá origem.
a fonte que sustenta, a fonte que orienta toda a vida e toda a obra de Cristo. Você está entendendo que o Espírito Santo é muito mais do que uma força que você acha que sente no meio de um culto, emocionado? Deixa eu falar uma coisa para você, se o Espírito não conduz a tua vida, a maioria das sensações que você sente na hora do louvor é da tua carne. Você está aqui comigo? A maioria que nós estamos pulando aqui é na carne. Se o Espírito não conduz a nossa vida, a maioria das coisas que você sente no culto é a sua carne. O Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Aleluia. Você está aqui, irmão? É o Espírito quem molda a forma da missão. É o Espírito. O modo como Jesus se aproxima das pessoas. A forma como Jesus acolhe, a forma como Jesus confronta, a maneira como ele servia, tudo era conduzido pelo Espírito. Então é o Espírito que define o conteúdo, não é? Aquilo que ia ser anunciado. Ele quem demonstra as boas novas do reino. É o Espírito quem conduz a direção, guiava os passos, cada decisão, cada movimento ao longo de toda a sua caminhada. Era conduzido pelo Espírito. Então, tudo que Jesus é, tudo que Jesus faz, tudo que ele proclama, está inseparavelmente ligado à atuação viva e contínua do Espírito Santo. Amém? Por isso, no final do seu evangelho, Lucas registra uma fala de Jesus. Porque o Espírito Santo é quem conduziu ele em toda a sua vida. Uma das últimas palavras dele para os seus discípulos, olha só, Lucas 24, 49, põe para mim aqui, por favor. Eu posso falar normal que ouve lá, não preciso gritar não, né? Ah, tá. Pensava que eu tinha que gritar daqui para ele ouvir lá. Final da vida, né? Passou toda a vida sendo conduzido pelo Espírito. Agora ele está dizendo para os discípulos assim, ó, presta atenção, vou dar para vocês o segredo. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Não vão, antes do poder vir. Sejam conduzidos pelo Espírito, como eu fui conduzido pelo Espírito. Você está aqui? Deixa o Espírito conduzir vocês, deixa o poder vir sobre vocês. Essa promessa que ele faz aqui, ela deixa claro, irmãos, que a missão não pode ser iniciada com a empolgação do homem. Toda missão que iniciou a partir do entusiasmo humano, tem um prazo de validade. Todo missionário que começou empolgado, o ponto de partida foi uma empolgação, não conseguiu permanecer na missão. Toda missão, você pode até ter uma boa intenção religiosa, mas não é suficiente. Você precisa do poder do Espírito. É por isso que tem muitos missionários ficando pelo caminho. Tem muita gente ficando pelo caminho na sua relação com o Senhor. Sabe por quê? Porque o ponto de partida é empolgação humana, entusiasmo humano. O ponto de partida é intenção religiosa. Querido, não existe missão sem o Espírito. Não existe. Então Jesus está dizendo aqui, que assim como ele não iniciou sua missão, sem a unção do Espírito, a igreja não pode começar a sua missão sem esse mesmo poder. Então ele termina o evangelho de Lucas, deixando essa instrução. Aí ele começa o livro de Atos, quando nós lemos aqui, com a mesma instrução. Atos capítulo 1, versículo 8. Mesma coisa. Permaneçam em Jerusalém, até que dos céus vocês sejam revestidos de... O Espírito que antes, em Lucas, atuava em Cristo, agora em Atos, ele vai atuar em quem? Na igreja. Na igreja. Jesus está dizendo que da mesma forma que ele foi conduzido pelo Espírito, a igreja deveria ser conduzida pelo Espírito.
Então, Atos capítulo 2, Pentecostes não é apenas uma experiência espiritual. Irmãos, Atos 2 é um evento missionário público. Você está aqui comigo? Público. As línguas ali, elas não servem para uma experiência pessoal, não é um êxtase privado. Eu estou me sentindo até melhor. Não tem a ver com isso. As línguas ali não era para isso. As línguas ali era testemunho para as nações. Cada um ouvia no seu idioma. Testemunho para as nações. Você está aí? Então, a partir do Pentecostes, e agora eu estou caminhando para o final, vocês me dão mais 10 minutinhos, tá? A partir do Pentecostes, o Espírito, ele começa a criar uma comunidade. Amém? A partir do Pentecostes, o Espírito começa a criar uma igreja, uma comunidade. E essa comunidade tinha algumas características. Primeira característica, a comunidade que nasceu a partir do Pentecostes, a comunidade que o Espírito criou a partir do Pentecostes, ela falava com ousadia. Está aqui? Ela falava com ousadia. Sabe por quê? Porque o Espírito, ele concede autoridade, ele concede coragem para testemunhar publicamente. Você está aqui comigo, irmãos? E eu vou mais além. O Espírito concede coragem para testemunhar publicamente, mesmo em contextos de oposição. E irmãos, assim, olhando para a realidade da igreja brasileira, como nós precisamos entender isso. Como nós precisamos. Falei para vocês que Lucas, ele mostra o Espírito rompendo o silêncio. Sem o Espírito, preste atenção nisso, sem o Espírito, nós estaremos calados. Sem o Espírito, nós estaremos acovardados, mesmo tendo muita coisa para falar. Você consegue entender isso? E a ousadia, a coragem, não está no conteúdo da mensagem. A ousadia, a coragem está na unção do Espírito. Rapaz, esse cara, ele é ousado para falar porque ele tem o que falar. Não, irmão. Não. A ousadia não está no conteúdo. A ousadia está na unção. Você está aqui? Eu conheço muita gente que tem muito o que falar, mas não tem coragem de falar, mesmo tendo muito conteúdo. A ousadia não está no conteúdo. Então a comunidade de fé, a igreja, ela não pode falar a partir da segurança institucional. Não, estou falando em nome de uma instituição. Estou aqui em nome da MCCP. Rapaz, esse cara tem autoridade. Se falou da instituição, não. A autoridade não está na segurança institucional. A segurança está na convicção que o Espírito gera para anunciar Jesus com clareza, para anunciar Jesus com fidelidade. Amém? Para anunciar Jesus com amor. Esse movimento de ousadia não é uma ideia teórica. Não. Esse movimento de ousadia, ele se torna cada vez mais claro, visível, na prática da igreja de Atos. Você quer ver uma coisa? Atos capítulo 4. Abre a Bíblia aí para você não dormir. Atos 4, 23. Diz assim, contextualizar você aqui. Atos 3, Pedro e os outros discípulos curaram aquele aleijado na porta do templo, não é? A fama dele se espalha por toda a região, chega às autoridades. Resumo da ópera: os caras são presos, né? São presos, pressão sobre eles, passam algum tempo presos. Alguns outros irmãos se reúnem em um lugar, e aí agora eles são soltos. Aí acontece isso que você vai ler aqui. Atos 4, 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso,
levantavam juntos a voz em oração a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Tu falaste por meio do Espírito Santo, pela boca do teu servo, o nosso pai Davi. Olha o Espírito Santo agindo lá no... Continua. Porque se enfurecem as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram, unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Verso 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a sua vontade previamente havia decidido que acontecesse. Segura aqui, presta atenção para mim aqui, ó. Os caras estavam debaixo de uma pressão. Eu queria que você imaginasse o tempo que a gente vive. Pressão, a liderança religiosa em cima, as autoridades públicas em cima, as autoridades militares em cima. Está proibido de falar desse Jesus, não é? A pressão vindo sobre a igreja. Qual seria a nossa atitude? O que nós faríamos? O texto diz que, em meio a essa pressão religiosa, política, os discípulos, eles não recuaram. Os discípulos, eles não recorreram à estratégia humana de autopreservação. Esses caras não se autopreservaram. O que eles fizeram? Eles fazem, cara, irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Esses caras, eles fazem o que uma comunidade formada pelo Espírito aprende a fazer. Eles geram as coisas pelo Espírito, eles foram orar. Porque uma comunidade gerada pelo Espírito resolve as coisas no céu. Não resolve na força do braço. Vamos para a internet, isso é um absurdo. Vamos gravar um vídeo. Aqui, ó, nós estamos presos porque a gente curou um cara. Não. Não. Eles foram orar. Não postaram nada no Instagram. Acredita nisso? Não gravaram um vídeo. Eles foram para diante do Senhor. Depois de serem ameaçados pelo Sinédrio, eles vão para onde os outros irmãos estavam reunidos. A oração deles começa com uma afirmação da soberania de Deus. Eles começam falando quem Deus é. Eles começam testificando de quem Deus é. Deus é soberano sobre a criação. Deus é soberano sobre a história. Eles reconhecem, irmãos, que até aquela oposição contra Jesus estava acontecendo debaixo da soberania de Deus. Olha que doideira. Até esses caras que estão nos perseguindo, é o Senhor que está permitindo. Tu és soberano. Aí vem agora a tônica da oração deles, verso 29. Os caras estão debaixo de... Irmão, qual seria a tônica da nossa oração? Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Não, mas esses caras estão ficando doidos. Está errado isso aqui, ó. Está errado, eles não tinham que orar isso não. Esses caras estão sendo perseguidos, estão sendo ameaçados, eles tinham que pedir por livramento. É assim ou não é? Eles tinham que pedir para Deus intervir. Não, Deus, esses caras estão se levantando contra nós, nos livra desses miseráveis. É por isso que eles oram. É por isso que eles oram, irmãos. Eles pedem o fim da perseguição. Eles pedem a morte de Lula. Eles pedem a prisão de Bolsonaro. É isso que eles pedem aqui. Eles pedem uma proteção especial porque eles são homens de Deus. Os caras acabaram de curar um doente, um aleijado. A cidade toda viu. Eles não só estavam num culto levantando a mão e pulando igual a gente está aqui, não. Eles estavam manifestando sinais, prodígios. Mas eles não pediram livramento. Eles não pediram para Deus mudar as circunstâncias políticas.
eles clamaram por ousadia e capacidade para continuar proclamando a verdade do Evangelho. Sabe por quê? Porque a igreja, gerada pelo Espírito, fala com ousadia, mesmo estando distante diante da oposição. Ela fala com ousadia. Não precisa nos livrar, não precisa, mas por favor, nos dê coragem para continuar pregando. O resultado é imediato. Imediato. Olha o verso 30. Eles continuam orando. Estende a tua mão para curar e realiza sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. Agora olha o verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E depois eles faziam o quê? Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esses caras não estavam tentando preservar a vida, irmãos. O Espírito veio sobre eles para dar para eles ousadia para pregar. Irmãos, enquanto eles oravam, o lugar tremeu. E o tremor do lugar mostra que Deus está presente entre eles. O enchimento do Espírito não eliminou a pressão terrena. Não. Eles continuavam debaixo de pressão, porém, o enchimento do Espírito fortaleceu a fidelidade interna. Pode pressionar, nós vamos continuar pregando. Em momento nenhum você vê eles dizendo assim: Senhor, que eles parem de nos perseguir. Não. Aumenta a coragem e pode aumentar a pressão. Não tem problema. Quantos estão entendendo isso? A comunidade criada no Pentecoste continua sendo a comunidade que fala com ousadia. Se somos uma comunidade formada pelo Espírito, precisamos falar com ousadia. Irmãos, em tempos de pressão, a igreja, ela não avança por força política, a igreja não avança por força da segurança, por instituição, ou defesa própria, estratégia própria. Não, a igreja avança pela oração e pelo enchimento do Espírito. Assim ela vai proclamar corajosamente o nome de Jesus. Se não for assim, irmãos, não vamos conseguir continuar avançando. Vou parar por aqui para a gente continuar amanhã. Em tempos de pressão, nós precisamos do enchimento do Espírito. Precisamos que o Espírito nos encha. Você está aqui comigo? Precisamos que o Espírito nos encha. E nós só nos tornaremos uma igreja ousada e corajosa, se primeiramente formos cheios do Espírito. Se primeiramente formos cheios do Espírito. Sem o Espírito, continuaremos sendo uma igreja acovardada. Uma igreja silenciada. Uma igreja que não tem muito o que proclamar. E não é porque não tem conteúdo, é porque não tem coragem. Se estoura uma perseguição no Brasil hoje, irmãos, querido, uma chuva tira você de uma reunião. Esses caras estavam presos. Me ouça aqui, ó. Antes de você começar a cantar, me ouça. Esses caras estavam presos. Eles saíram da prisão. Eles tinham tudo para ir embora daquele lugar. Eu que fico aqui, eu vou embora, moço. Tu é doido, esses caras me prenderam, vão me pegar de novo, vão me prender de novo. Eu vou embora. Eles saíram da cadeia. E eles pensaram: rapaz, pelo que eu conheço meus irmãos, eles estão reunidos em algum lugar. Eu vou atrás. A pressão era para eles não se reunirem. Eles estavam indo se reunir. Hoje, a pressão é para a gente se reunir. E a gente está dizendo: não, hoje não dá, hoje eu não posso, hoje eu não estou cansado, estou muita coisa para fazer. Você está entendendo isso, irmão? A conta não está fechando. Alguma coisa está errada. Parece que a conta não fecha.
Eles saíram da prisão e eles pensaram: a gente precisa ir para onde os outros estão reunidos, porque com certeza o Espírito vai lá. Se estoura uma perseguição no Brasil hoje, para a gente tanto faz, participar de uma reunião como essa ou não, tanto faz. Alguém já disse que se nós tirássemos o Espírito Santo das nossas reuniões, 99% das nossas programações continuariam acontecendo normalmente. A maioria das sensações continuariam no nosso meio, porque a maioria das coisas que fazemos e sentimos não tem nada a ver com o Espírito. Você está aqui comigo? Eu acho que nós precisamos de um tempo de arrependimento nessa noite. Nós precisamos clamar pelo Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo sobre nós. Vamos lá então? Vamos fazer isso? Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que conduziu o nosso amado, Tu és aquele que conduziu o nosso mestre, Tu és aquele que guiou o nosso mestre, Tu és aquele que gerou todo o conteúdo, que definiu toda a movimentação, Tu és aquele que apontou o caminho, Tu és aquele que conduziu no caminho. Essa noite nós clamamos pela Tua presença. Caia sobre nós, Espírito. Caia sobre nós, Espírito. Como foi nessa reunião em Atos capítulo 4. Abala as estruturas. Encha-nos nessa noite. Encha-nos nessa noite, como em Atos capítulo 4, no verso 31. Nós estamos aqui todos reunidos, nós estamos orando. Caia sobre nós, Senhor. Caia sobre nós, Espírito Santo, caia sobre nós. Caia sobre nós nessa noite.